Olá, seja bem-vindo ao canal Profit Will. Vamos lá ao conceito de hipérbole? Vem comigo, vamos lá. Bom, lembrando que hipérbole ele tem a ver com o conceito de cônicas. Mas o que vem a ser cônicas? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui dois cones. Esses dois cones, vou colocar nessa posição. E a nossa hipérbole é quando você pega um plano, pegamos um papel, que seria um plano, e vamos cortar ele formando 90 graus com essa base aqui na parte superior. Então quando você fizer isso, vai fazer um corte aqui nele e vai fazer um corte na parte de baixo. Vamos imaginar que esses dois cones aqui, na parte de cima e na parte de baixo, sejam iguais. Nesse momento eu não tenho. E aí vai gerar essa tal de hipérbole. Beleza? Bom, daqui a pouco eu vou pôr uma animação para poder entender melhor isso. Legal? Vamos à animação? Bom, agora que você viu a animação, ficou mais fácil de ver do que essa explicação que eu mostrei para vocês. Mas é sempre bom ter as duas coisas. Você tem a animação e você tem a montagem que eu mostrei para vocês. Bom, mas o que vem a ser a tal da hipérbole no conceito da geometria analítica? É um lugar geométrico, portanto obedece a alguma regra. E que regra é essa? Cujo conjunto de pontos de um plano para os quais o módulo da diferença de suas distâncias focais F1 e F2 é igual a uma constante chamada 2A, onde essa constante 2A tem que ser maior que zero. E ela é menor do que a distância entre os focos 2C. E esse 2C, obviamente, de novo, ser maior que zero. Então, aí, olha como é que a gente escreve a hipérbole com esse Hzinho meio estiloso, né? É uma distância tal que para a distância desse ponto P que pertence a ela até o foco F1 menos distância desse mesmo ponto P até esse foco F2 é igual a 2A. E este A, ele está entre 0 e C. E deu ainda que as distâncias focais entre F1 e F2 é igual a 2C. Aqui eu fiz algumas marcações que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que significa essas marcações. Aqui só para me orientar a fazer o desenho. Então aqui eu vou fazer uma hipérbole mais ou menos à mão livre. Na realidade eu tenho aqui ela na minha cabeça e essas linhas estão aqui para me ajudar. Aqui eu falo sobre elas. Porque o que eu quero mostrar nesse momento são só os conceitos iniciais. Que conceitos iniciais são esses? Quais são os pontos mais importantes dela? Então, inicialmente, eu vou colocar o centro da hipérbole na origem. Vamos chamar essa linha aqui de linha ou L, de eixo focal. E esse L' de eixo não focal. Poderia chamar o eixo X e o eixo Y, para ajudar a gente pegar o raciocínio aqui. Esse ponto aonde a nossa hipérbole cruzou o eixo X, vamos chamar de A. A1, daqui a pouco eu falo por quê. E aqui, A2. Aqui existe, e aí você vai começar a observar, o tal do foco F1. Da mesma maneira, observe que eu vou pegar aqui, e aí você poderia pegar relativo ao centro, ou referente a esse ponto A, que vai ser o F2. Esse A seria o vértice da nossa hipérbole. E aí, olha que interessante as nossas relações e vai aparecer esse 2A, vai aparecer esse 2C aqui. Então, primeiro, o que ele quis dizer na questão quando ele fala a distância entre os focos? A distância entre os focos é isso daqui. Por isso que nesse primeiro desenho, o que eu quero que a gente visualize é exatamente
É só esses conceitos. Isso aqui é 2C. E isso aqui que é a distância entre os A's vai ser o talzinho do 2A. Que é essa relação que nós mostramos aqui, que é 2A. Mas o que significa, então, essa definição, né? Pô, o que é a distância de P? Onde estaria o P? O P é um ponto dessa hipérbole azul. Então vamos imaginar que o P esteja aqui. O que ele está falando que a distância de P até F1 menos a distância de P até F2, então isso aqui é a distância de P até F1, menos distância de P até F2, a distância de P e F1 menos a distância de P e F2 é igual. Percebe que aqui tem um módulo. Por que tem um módulo? Porque neste caso, esse ponto P está do lado esquerdo. E estando do lado esquerdo, dá para ver que realmente a distância PF1 ela é maior que a distância PF2. Mas se esse ponto P estiver à direita, fica claro que essa distância aqui ela é menor que essa distância aqui. E como nós estamos falando de distância, a gente vai colocar sempre em módulo, olha lá, para o resultado ser sempre um valor positivo. Sacou? Bom, então por isso que eu coloquei só a parábola nossa, e vou reforçar o traço dela aqui, deixar um pouquinho mais espesso esse traço, porque o que interessa para nós nesse momento são só essas definições. Os focos, o que vem a ser o 2C, o 2A, o que vem a ser o 2C, e o que é a definição da hipérbole em si. A partir desse momento, o que eu quero mostrar? Existe a fórmula canônica. Da hipérbole. Que quando ela está cujo centro está exatamente na origem do eixo x com o eixo y, ou seja, no 0, 0, ela será assim. Quando a hipérbole é dessa forma, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Então o que eu quero mostrar na próxima lousa? É através desse desenho, e eu vou colocar o desenho bem pequenininho aqui, que só preciso só dessa relação. A gente vai chegar nessa fórmula e só com o conceito de distância de 2 pontos. É uma fórmula bem trabalhosa, mas que não é difícil a gente visualizar. E aí eu preciso no desenho mostrar mais uma coisinha aqui. Que aqui nós temos o que nós chamamos de eixo real. O que é esse tal de eixo real? Eixo real é essa medida que vai de A1 até A2. Olha lá. E depois eu tenho que achar um eixo chamado eixo imaginário, que é isso que eu vou explicar nesse próximo assunto. Que a partir disso, a gente vai explicar essa fórmula que vai precisar trabalhar eles. Beleza? Então eu vou apagar a lousa e a gente vai explicar essa segunda partezinha aí. Beleza? Vamos lá então? Então aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com aquela formulinha lá que eu quero chegar na fórmula canônica. Eu vou colocar aquela em cima, né? X quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B quadrado é igual a 1. Existe uma variação, mas daqui a pouco eu mostro essa variação e por que ocorre essa variação. Bom, esse aqui é chamado eixo focal e aqui é chamado eixo não focal. É o eixo X e aqui o eixo Y. É assim? O L e aqui o L'. Bom, o que nós vamos primeiramente fazer, e é isso que eu quero que você comece já a pensar nesse raciocínio. Como aqui, tá vendo que o X é o valor positivo? Então você vem aqui a partir do centro e coloca o valor do A, meça A para a direita e A para a esquerda. Tá vendo que o valor embaixo do Y é o valor negativo. Então a ele você vai colocar B para cima e B para baixo.
Bom, aqui vai ser o vértice da parábola, o tal do A1, e aqui vai ser o vértice da parábola, o tal do A2. Agora você vai fazer uma caixinha, um retângulo. Pronto. Nós sabemos que a hipérbola passa no A1 e no A2, que são os vértices dela. Agora a gente vai unir esses pontos, que nós sabemos que o centro da hipérbole está aqui, e essas retas que eu vou traçar agora, nós chamamos de assíntotas. Lembre-se que assíntotas nada mais é do que uma reta guia. Se você trabalhar com coeficiente angular, nada mais, tá vendo que ela passa na origem? Então é fácil de determinar qual que é a equação dela. Ela seria o B para cima e o A para baixo. Então aqui seria B sobre A. Essa seria a mesma coisa, só que seria para baixo. Então aqui seria o Y igual a quem? Menos B sobre A. Por isso que a assíntota sempre é calculada como mais ou menos B sobre A. Isso é o raciocínio que a gente sempre trabalha com as tais das assíntotas. É a formulinha que nós trabalhamos. Eu vou apagar isso aqui porque já coloquei em cima e embaixo. E ela serve para quê? É a guia nossa para fazer a nossa hipérbole. E eu preciso dessa hipérbole aqui só para mostrar uma coisa bem interessante aqui. Deixa eu ver qual cor fica mais destacada. Eu acho que essa cor roxa ou laranja, né? Acho que laranja fica bem mais destacada. Ou esse laranjão aqui, ó. Ela aproxima dela, mas não toca, tá? Ela sempre aproxima, por isso chama-se assíntota. Ela toca no vértice e vem para cá. E a mesma coisa aqui. Olha lá. Então nós sabemos, no nosso desenho, que isso aqui mede A. Sabemos que isso aqui mede B. Mas você viu que a distância focal é tal do C. Ora, isso é o A, isso é o B. E essa medida aqui, que é o tal do C. Então perceba que se eu pegar essa medida e jogar aqui, partindo daqui, eu vou achar, olha lá, ó, com a origem aqui, eu vou achar o tal do foco F1 e o tal do foco F2. E conseguimos observar que nesse triângulo, fazer um pouquinho maior aqui para poder visualizar, é um triângulo retângulo cuja hipotenusa nesse caso é o C, que é o semi-eixo focal. Porque o eixo focal é de F1 e F2, que vai ser 2A, então aqui vai ser C. O semi-eixo real, eixo X, real, ele vai ser A. E o semi-eixo imaginário, e aí eu falo já por que imaginário. No primeiro exemplo numérico, vou mostrar isso para vocês, isso aqui é B. Então aqui vai ficar C quadrado igual a quem? A ao quadrado mais B quadrado. Feito isso, nós colocamos as condições iniciais para aí sim, agora a gente fazer a tal da demonstração daquela fórmula canônica que está lá no canto direito da lousa. Vamos lá então? Como é que seria? Nós sabemos que pela definição, a distância de P, F1, menos a distância de P, F2, em módulo, vai ser igual a 2A. Seria interessante saber, já que isso aqui eu sei que é C, a distância daqui até o foco é C, porque daqui até aqui também é C, daí que vai dar 2C, né? Então eu vou chamar isso aqui de C e 0, porque está à direita, né? E esse aqui eu vou chamar de menos C e 0. E aqui eu vou colocar um ponto P. E eu quero mostrar que a distância de P a F1 menos a distância de P a F2 é igual a 2A. Então quero mostrar que a distância de P a F1 menos a distância de P a F2 é igual a 2A. Como eu coloquei o P à direita, dá para ver que a distância de P a F1 é maior, né? Mas e se o P fosse à esquerda? Quando eu coloquei para vocês o desenho, ou a figura geométrica do cone, eu coloquei um cone em cima e um cone embaixo.
Porque se tem um ramo aqui e se tem um ramo aqui. Então, por isso que eu coloquei os dois cores. Porque existe um ramo para cá e um ramo para cá. Isso implica que o ponto P não obrigatoriamente tem que estar à esquerda. Ele pode estar o quê? À direita. É por isso que tem esse tal do módulo na nossa relação. Então, como é que eu vou fazer? Para tirar o módulo, vamos lembrar de um conceito lá. Se módulo de x é igual a, sei lá, A, por assim dizer, e na matemática, se você tira o módulo, admitindo que esse cara é maior ou igual a zero, então x vai ser o quê? Mais ou menos A. É o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou escrever que a distância de PF1 menos a distância de PF2 é igual a mais ou menos 2A. E a distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos nada mais é do que a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado, que é a que eu vou usar aqui. Então, o ponto eu vou chamar de xy. E PF1 vou fazer x menos c. Como é raiz, vou colocar uma raizona aqui e vai ficar x menos c, x mais c ao quadrado, mais y menos zero ao quadrado. Menos, porque aqui agora é o menos, né? São duas distâncias, por isso que eu vou aplicar essa fórmula duas vezes. A raiz de x menos c ao quadrado mais y menos z ao quadrado igual a mais ou menos 2A. E a ideia agora é fazer o quê? Isolar uma raiz, porque como é que se resolve uma equação irracional? Você isola uma raiz e eleva ao quadrado. Então vamos fazer o seguinte, isolar essa raiz da esquerda, x mais c ao quadrado, y ao quadrado, deixa y ao quadrado mesmo, igual, joga a raiz do outro lado. Mais ou menos 2A mais a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza! Tá indo, tá indo. Eu sei que é um trabalho, né? Vou precisar apagar aquele quadro lá, mas vamos ver até onde a gente vai conseguir aqui. Para tirar essa raiz, elevo ao quadrado aqui e aqui vou elevar ao quadrado. Ah, William, mas tem esse mais ou menos aí. A gente vai levar esse mais ou menos até um certo ponto que eu vou sumir com ele. Beleza? Então vamos lá. Quando você eleva uma raiz ao quadrado, admitindo que aqui é positivo e aqui é positivo, o resultado disso vai ser positivo. Então vai ficar x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui vai ficar quem? Mais ou menos. Agora olha como é que eu vou tratar esse mais ou menos. Eu vou tratar esse mais ou menos como se fosse um objeto. Como se fosse uma letra. Como se fosse um x. Então eu vou colocar mais ou menos, vou colocar entre parênteses ao quadrado. Tá? Vezes 2A. 4A ao quadrado. Seria o quadrado primeiro. Mais duas vezes o primeiro. Duas vezes o primeiro, que é mais ou menos. Vezes 2A. Vezes o segundo, que é a raiz. Olha lá. Acho que eu poderia colocar aqui em cima para não perder essa parte da lousa, né? Eu não vou perder parte da lousa aí. Então deixa eu colocar aqui, ó. X mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a mais ou menos ao quadrado 4a ao quadrado mais duas vezes mais ou menos vezes 2a vezes a raiz. Aí vem esse pimpolho aqui todo, ó. X menos c ao quadrado mais y ao quadrado, porque isso aqui é o quadrado de uma soma. Eu sei que tem que ser mais ou menos, mas deixei. Então, quadrado primeiro, mais duas vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Então, eu vou colocar mais o quadrado segundo. E esse quadrado segundo seria esse cara ao quadrado, que vai sumir a raiz dele. Olha lá. Caramba! Vai ficar muito gigante? Não, não, você vai ver. Não é tão assim, não. Vai ser muita coisa, vai sumir aqui, ó. Primeira coisa, tá vendo o sinal de igual? Vou colocar em vermelho o sinal de igual. De cara aqui, ó. Tchau, y quadrado. Só me atrapalhou aí. Vamos pegar esse cara e abrir, né? Como é que vai ser ele? X quadrado mais
2xc mais o quê? C quadrado, igual a um mais ou menos. Agora vamos lá. Se você pega um mais ou menos e eleva ao quadrado, se for mais ao quadrado vai dar mais. Se for menos ao quadrado vai dar mais. Então não interessa muito essa expressão, esse primeiro aqui, ser mais ou menos. O resultado disso aqui vai ser mais. Eu vou colocar em verdinho só para mostrar o que eu fiz com esse mais aí, né? E vai ficar o 4 ao quadrado. E aí, esse mais ou menos aí? Bom, aí ficou esse mais ou menos mesmo, né? E mais vezes mais ou menos, eu vou deixar esse mais ou menos aqui. E 2 vezes 2a, 4a vezes a raizona lá, x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado, e vai sobrar esse x menos c, né? Então, o que vai ficar? X quadrado, aí vai ficar mais, mas aqui é 2 vezes negativo, né? Então, eu vou colocar menos 2xc mais c quadrado. Lembre-se que quando você muda de linha, né? E o sinal é trocado, você põe mais e menos, né? Não deixa menos e menos, senão não dá certo, né? Menos com menos dá mais, por isso que eu coloquei mais aqui e coloquei menos, né? Beleza? Só lembrando por que acontece isso. E aí a referência nossa é essa. Então eu vou colocar de novo aqui, vou colocar em vermelho o nosso sinal de igual, para ver se eu consigo eliminar alguma coisa dessa expressão. E dá para eliminar. Porque esse x quadrado eu consigo eliminar com esse x quadrado, olha lá. Esse c quadrado eu consigo eliminar com esse c quadrado. Cara, dá para eliminar muita coisa. Sim, dá para eliminar bastante coisa. E aí, olha, menos 2xc, depois do sinal da igualdade, vem para cá como mais 2xc. Então vai ficar 4xc. Aqui é 4a, vem para cá com menos 4a quadrado. Igual, aí vai sobrar esse 4a que multiplica essa raiz aqui. Caramba! Mais ou menos ao quadrado, 4a vezes x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Oi, esse cara tá perseguindo a gente, né? Esse mais ou menos. Tá louco, não vai sair nunca. Vai, agora. Você vai ver agora. Por quê? Antes de eliminar esse mais ou menos aí, olha que legal. Esse cara aqui por 4, aqui por 4 e aqui por 4. Vamos dividir tudo por 4. Só para ficar mais enxuta a expressão nossa. Senão vai ficar uma expressão muito grande. Vai ficar xc menos a ao quadrado igual a mais ou menos 4a e a tal da raiz x menos c quadrado mais y quadrado. Beleza. Opa, tirou 4, né? Agora, como é que eu tiro mesmo a raiz? Porque apareceu de novo a raiz aqui. Eleva ao quadrado depois da igualdade e antes da igualdade. Eu coloquei um colchete por causa desse parênteses aqui. E aí, olha que legal. Parado primeiro, né? Que vai ficar 2x quadrado. Opa! Parado primeiro vai ficar x quadrado, c quadrado, menos 2xca mais a quadrado. Legal. Vamos pro próximo. Aí vai ficar mais ou menos ao quadrado. E tal como nós fizemos lá em cima, vai sumir, né? Vezes a ao quadrado. E aqui, esse quadrado vai acabar subindo a raiz, porque é por isso que eu levei o quadrado. Eu vou colocar um outro colchetão aqui e vou abrir já esse cara dentro da raiz. Vai ficar quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. E mais o y quadrado. Então esse cara que está dentro do colchetão é o cara que estava dentro da raiz. Beleza? E aí, já percebeu que o mais ou menos ao quadrado, lembra disso? Isso vai dar o quê? Vai dar um mais. Por isso que eu fui levando. Ah, William, mas por que você não fez com mais? Porque poderia ser menos. Porque poderia estar no outro ramo. E eu não posso fazer com mais, porque aí eu não poderia falar sem perda de generalidade. Porque poderia ser positivo ou negativo. E quando você põe dessa forma, aí você fala sem perda de generalidade. Sacou? É por isso que a gente faz desse jeito aí para ajudar na relação. E aí vamos lá. Como é que vai ficar a expressão?
Vamos ver se dá para brincar um pouquinho? Dá para brincar bastante ainda, né? Vai ficar x quadrado, c quadrado, menos 2 vezes x vezes c vezes a, mais a quadrado. Aqui é quadrado elevado ao quadrado, então vai ficar a quarta, né? Aí, sinal de igual. Ah, igual, né? E preto. Aí eu vou colocar o mais em verde aqui, por isso que estou segurando o verde aqui. Olha lá. E aí eu vou fazer esse a quadrado aqui, fazer distributiva, né? A quadrado vai dar a quadrado, quadrado. E a quadrado vezes menos vai ficar menos 2a quadrado x c, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Beleza, é isso mesmo. Tem que arrumar uma coisinha lá que daqui a pouco eu arrumo. E depois a quadrado vezes c quadrado vai dar a quadrado c quadrado, e ao quadrado vezes y quadrado vai dar a quadrado y quadrado. Eu estava olhando aqui, porque quando eu falei quadrado primeiro, beleza, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, o segundo já era o quadrado, então aqui também é o quadrado, e aqui é o quadrado. E eu estava olhando para isso porque eu já sabia, porque eu já tinha feito antes, que essa expressão aqui, ela tem que cancelar com essa. Tá vendo? Olha, a ordem dos fatores altera o produto, menos 2xca quadrado, menos 2xca quadrado. Eu já sabia que tinha que cortar. Por isso que estava procurando ela. Eu falei, mas cadê ela? É porque estava faltando um quadrado lá. E eu já arrumei. Beleza? E aí vem o quê? Vai ficar... Aqui vai ficar... Vamos fazer o seguinte. Já que eu tenho que fazer na forma canônica, tem que ser x quadrado menos y quadrado. Então eu vou colocar x quadrado e y quadrado para cá, e o que não tiver x quadrado e y quadrado eu ponho para o outro lado. Então eu vou deixar x quadrado, c quadrado. Aqui tem ax quadrado, passa para cá. Vai ficar menos a quadrado, x quadrado. Já sumiu isso aqui, a quarta. Vou passar para o outro lado. Mas tem outro y quadrado aqui, tem aqui, ó. Então vou passar menos a quadrado. Lá tem preto, vou fazer só para ficar igualzinho. Menos a quadrado, y quadrado. Igual. Legal. Aí esse a quarta passa para o outro lado como menos a quarta. E aqui já passei esse para cá. Aqui já tinha esse, né? Então vai ficar a quadrado, c quadrado, menos a quarta. Olhando para essa expressão, eu consigo colocar o x a quadrado em evidência, o que vai dar c quadrado menos ao quadrado. Menos ao quadrado, y quadrado. Igual. Aqui eu consigo colocar em evidência o a ao quadrado, o que vai dar c quadrado menos a quadrado. Vou ter que colocar esse aqui em vermelho. Ah, por quê? Porque está em vermelho aqui em cima, né? Então, só para ficar bonitinho, né? Olha lá, pronto. A quadrado vezes a quadrado dá a quarta. Legal? Agora, ó, c quadrado menos ao quadrado, c quadrado menos ao quadrado. Vamos voltar lá no início, aqui, ó. C quadrado menos ao quadrado. Se eu passar esse quadrado para cá, aqui é mais ao quadrado, vem para cá, menos ao quadrado, isso não vai ser igual a b quadrado? Então, essa expressão, esse cabe aqui? Cabe. Isso daqui vai ser b quadrado. Isso daqui vai ser b quadrado. Caramba, espero que dá para fazer tudo aqui. Espero que dê, tô torcendo para dar isso aqui. Então vai ficar, olha o vermelhinho, como é que fica o vermelhinho? X quadrado, vou colocar o verdinho aqui, ó, vezes b quadrado. Depois, menos a quadrado vezes y quadrado, igual a quem? A quadrado vezes o b quadrado. Pronto, chegamos. William, como chegamos? Tá longe, chegamos. Chegamos, porque a gente vai fazer uma mutreta aqui. Como esse a e b são diferentes de zero, se eu dividir toda a expressão por a quadrado, b quadrado, toda ela, então se eu pegar essa expressão aqui, né, e eu vou até montá-la assim desse jeito, ó, dividi-la por a quadrado vezes b quadrado.
E aqui, dividir por quem? Por A quadrado vezes B quadrado. E dividir por quem? Por A quadrado vezes B quadrado. Dividir A ao quadrado B quadrado, membro A membro. É assim que a gente fala em matemática. Legal? O que vai sobrar? Tadã! Não vai cortar esse com esse? O que sobra? X quadrado sobre A quadrado. Menos, corta esse com esse, sobra o quê? Y quadrado sobre B quadrado. E esses termos são iguais, então vai ser 1. É a fórmula canônica da nossa hipérbole que a gente queria chegar. Então, olha que legal essa fórmula. Eu sei que é muito trabalhosa, demonstrar que é muito mais fácil você decorá-la. Mas cuidado, muito cuidado. Especialmente porque eu falei eixo real, eixo imaginário. Não foi esse o termo que eu usei? Por quê? Porque a nossa hipérbole, ela pode estar assim, ou eu posso pegar e fazer um negócio que eu vou mostrar para vocês que é desse jeito aqui. Aliás, a hipérbole nesse caso ela está assim. Beleza? Eu posso fazer isso aqui. E quando eu faço essa mudança de eixo, a hipérbole vai estar aqui. E aí a equação ela vai alterar. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês, só que eu não vou mostrar, não vou fazer a demonstração da fórmula, que não há necessidade. Mas vou fazer de maneira, né, que a gente fala analogamente, pensando dessa forma. Então eu vou deixar o desenho aqui e vou colocar só a fórmula, vou apagar e vou mostrar só a fórmula e deixar aqui. Aí eu vou deixar outra fórmula, a gente vai mostrar de novo como é que faz, repetir o processo aqui, só esse processo do desenho em si, né? Só que agora eu vou mudar o eixo dela, vou mudar a relação. Aí vocês vão ver esse tal de eixo real, como vai mudar, e muda a fórmula também, beleza? Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, agora eu vou mudar a nossa hipérbole. Como assim, William? A nossa hipérbole ela vai ser dessa forma agora. Os nossos vértices vão estar aqui. Então eu vou pegar, colocar para cima agora o A. Para baixo, vou colocar o menos A. Então isso aqui vai ser o eixo focal e esse agora vai ser o eixo não focal. Mudou. Aqui é chamado eixo real. E aqui agora eu vou colocar o B para a direita e o B para a esquerda. E faz a famosa caixinha nossa lá. Fez a caixinha, o que vai acontecer? De novo, vocês estão observando que o centro da parábola está na origem, 0, 0. E a gente vai fazer as nossas assíntotas. Assim e assim. Observe que a assíntota aqui agora, essa medida aqui é A, né? E essa medida aqui é B. Então aqui vai ser A sobre B. E aqui vai ser menos A sobre B. Porque mudou a relação delas. Porque quando você fala o coeficiente angular, já que a reta passa na origem, é cateto oposto sobre adjacente, ou seja, A sobre B. Não é? Diferente daqui, que era B sobre A. E implica ainda que como agora aqui está o vértice A1, o vértice A2 tanto faz, e aqui vai estar o vértice A2, né? Então, aí, vamos lá. Se aqui é o A e aqui é o B, isso daqui vai ser o C. Então eu pego esse C, põe na origem e marco aqui o nosso foco F1. E da mesma maneira, venho aqui na origem e marco o foco F2. E nós sabemos que a nossa hipérbole, ela sempre faz o quê? Presta atenção agora. Ela passa nas assíntotas, se aproxima das assíntotas, passa no vértice e vai em sentido dela, sempre se aproximando. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Olha lá. E agora, olha como é que a equação muda. Na hora que você fizer aí o raciocínio
da distância de PF1 menos PF2 igual a 2A. E aí você vai fazer, né? P, né? PF1 menos PF2. Observe agora que o foco, ele é 0 e C, e aqui vai ser quanto? 0 e menos C, por isso que vai mudar. Aí fazendo a fórmula, você vai chegar em y² sobre A². Vou fazer um pouquinho maior, que nem eu fiz lá. Fórmula canônica. Y² sobre quem? A² menos x² sobre quem? B². E aí que eu quero mostrar para vocês. A parte positiva é onde fica o eixo real. Em outras palavras, é onde está o vértice, é onde está o foco. Aí que fica o eixo real, o 2A. O 2C fica sempre no eixo real. Olha lá. Olha lá, o eixo real. Então veja, o nosso L, que é o nosso eixo focal, sempre vai ter o nosso A1, A2, que são os vértices. Sempre vai ter o foco, F1, F2. Então é aqui que vai estar a nossa relação. Então, necessariamente, e nessa situação que nós estamos fazendo, que é a nossa hipérbole, nesses sentidos, horizontal ou vertical, falar dessa fórmula, se começar com o positivo, a letrinha na frente aqui for y, então nós temos que a parábola ela vai fazer desse tipo de perfil. Se começar com positivo, não começar, mas quem tiver no x² for positivo, ela vai ser desse jeito. E sempre tem que ser 1. Você lembra que foi 1? Porque eu dividi aqui as expressões A² sobre C², se não falha a memória, né? Acho que foi A² e B², né? Para chegar igual a 1. Por isso que tem que ser esse 1 aqui. Então, essa é a fórmula canônica da hipérbole que a gente vai ter que usar. A gente vai mostrar agora dois exercícios, né? Um exercício bem simples, né? Que a gente faça a letra A, a letra B, só para mostrar o que significa isso. Eu te dou a fórmula e a gente chega na hipérbole, faz o desenho da hipérbole. É interessante fazer isso. Letra A, letra B. E um outro exercício que é um exercício um pouquinho mais elaborado. É mais elaborado em termos de conceito, mas em termos de raciocínio, é tranquilão, tá? De raciocínio que eu falo, de execução. Beleza? Vamos com a primeira questão. Determinar a equação na forma canônica, os vértices, o centro, o foco, a reta focal, a reta não focal, os vértices imaginários, a excentricidade, as assíntotas, o lato retum, daqui a pouco a gente fala o que é isso, o esboço da hipérbole. H nas letras A e B, que são as duas que a gente vai fazer aqui. Bom, eu não falei na teoria sobre excentricidade e não falei da hipérbole deslocada da origem, que a gente vai falar exatamente. Acho que na próxima questão, se a gente não falar sobre isso, a gente faz um comentário no final da segunda questão, tá ok? Especialmente sobre quando você desloca a hipérbole, fora da origem. Não é difícil não. Então veja que essa equação ela não é uma equação na forma canônica, porque na forma canônica x² sobre A² menos y² sobre B² igual a 1, ou y² sobre A² menos x² sobre B² igual a 1. Bom, inicialmente a gente não sabe o que é. Embora aqui seja 9x², eu tenho que fazer o seguinte, passar o número para o outro lado lá, para ver o que está acontecendo. 9x² menos 16y², o número que eu falo é aquele que está independente de letra. Então, é esse aqui, o 144. Legal, agora estou vendo que esse cara é positivo. Vendo que esse cara é positivo, aí eu consigo confirmar que o x é positivo. Então, a fórmula canônica deve ser assim. E isso eu já sei, então, que a nossa hipérbole, ela deve ser uma coisa desse jeito. Porque está passando em cima do x. Então, de cara, eu já sei isso. Olha lá. Só que nós sabemos que aqui é 1, e aqui é 1, e aqui também é 1. Como é que eu transformo isso em 1? Vou dividir tudo por 144. Lembra na nossa demonstração na fórmula canônica? Ela foi exatamente isso que nós fizemos. Então, olha lá o que eu vou fazer. Dividindo tudo isso por 144. Fica 9x² dividido por 144 menos 16y² por
144 igual a 144 dividido por 144. Naquela hora eu dividi tudo por a quadrado menos b quadrado, uma coisa assim que eu não lembro que eu fiz, mas para chegar em 1, para eliminar o maior número possível aqui. E aí, obviamente, que aqui vai dar 1, né? E se pegar 144 dividido por 9, será se dá para dividir por 9? Dá, né? Dá 16. Então, aqui vai dar 16 aqui e 1. Será se 144 divide por 16? Deixa eu ver. Dá 8. 8 vezes 6, 44, 64. Vai dar 8, né? William, mas aí é muito fácil, né? Nem sempre acontece isso, né? E se não dividisse, como é que faria, né? 9. Desculpa, aqui dá 9. E como é que faria se não dividisse, né? Então aqui vai ficar x² sobre 16 menos y² sobre 9 igual a 1. Eu mostro para vocês como é que a gente faz, sem problema. Mas a ideia é que tem que aparecer esse cara aqui. E lembrar que esse cara, ele não é o valor do A, ele é o valor do A ao quadrado. E esse cara aqui não é o valor do B, é B quadrado. E como eu já sei que quem é positivo é o x, porque aqui é mais, aqui é menos, e aqui é mais, tá vendo? Mais 1, vou enfatizar aqui. Então eu sei que esse cara aqui, que o A quadrado é igual a 16. Portanto, o A vai ser mais ou menos 4, né? Vou pegar o valor de 4 só para fazer o gráfico, né? B quadrado é igual a quanto? A 9. Portanto, B vai ser quem? Mais ou menos 3. E agora, sala, o que eu vou precisar, meninos? Eu preciso que eu tenha em mente aquele triangulinho, né? Que aqui, aí tem que lembrar que nessa relação, para cá nós temos o A, para cá nós temos o B, e isso aqui é o C, né? Então aqui é B, aqui é A e aqui é C. Então você tem que ter em mente sempre o desenho, pelo menos o esboço dele, a ideia é para você poder fazer a questão bonitinho. Nós já sabemos que esse B aqui vale quanto? Vale 3. C quadrado é igual a B quadrado mais A quadrado. C ao quadrado é igual a B é igual a 3 ao quadrado. A é igual a 4 ao quadrado. Então C quadrado vai ficar 9 mais 16. C quadrado é igual a quanto? 25. Portanto, C é igual a 5, né? Triângulo pitagórico. Legal. Com tudo isso, nós já conseguimos fazer alguma coisa na expressão. Aliás, podíamos responder praticamente tudo na questão, né? Só que eu vou responder a questão, como ele fala fazer o desenho da hipérbole, né? O esboço da hipérbole, eu vou fazer o esboço e nela colocar todas as respostas pertinentes às perguntas aqui que estão sendo traçadas, né? Bom, aqui, esse x² e y², eu voltei a escrever um pouco diferente aqui, já com uma alusão olha aqui que eu fiz. Tá vendo esse 0 e 0? É porque a nossa hipérbole está na origem. Isso significa que se ela não tivesse na origem, como nós já deve ter estudado em circunferência, em elipse, você só coloca as coordenadas aqui e desloca ela para onde for e faz o mesmo raciocínio partindo desse centro dela. Mas vamos continuar aqui que eu vou precisar dessa linha. Como está na origem, eu vou colocar o eixo focal, o eixo não focal, exatamente sobre o eixo X e o eixo Y. Então já sei que o centro da nossa hipérbole está aqui. E agora? Bom, vamos lá. A gente pega o A. O A, a medida mais 4, então eu vou
Dá uma esticada no dedo aqui. Colocar 4 para a direita. E 4 para a esquerda. Então vou colocar mais 4. E colocar menos 4. E o B é 3. Então vou colocar um valor menorzinho. Achatar o dedo um pouquinho aqui. 3 aqui. E 3 aqui. 3 e menos 3. E faz a nossa bendita caixinha, né? Essa caixinha, ela é importantíssima. É dela que você vai fazer o seu gráfico, a sua assíntota, né? Vai sair tudo dela. É essencial que você faça ela o mais perfeito possível, né? Você praticamente já tá com a faca e o queijo na mão, né? E aí liga esses dois, o centro com esse ponto aqui, e já traçou uma assíntota. Daqui para cá traçou a outra assíntota. Já sabemos que isso daqui é o A, que é 4. Sabemos que isso aqui é o B, que é 3. Vou até escrever a letrinha aqui. Portanto, isso aqui vai ser o C, né? Que é o 5. Aí você pega essa medida aqui, um pouquinho maior, tá vendo? Olha lá. E coloca o foco. 5. Essa mesma medida. Vem aqui e traça aqui. E põe menos 5. Coloquei só as letras por enquanto, só os números por enquanto. Daqui a pouco eu ponho as letras, tá? Vou colocar menos 4 aqui. Não vai atrapalhar o desenho. Vou colocar menos 4 por dentro. Assim. Assim. E vamos. Agora veja. Nós já sabemos que a hipérbole toca aqui. E ela é assíntota aqui. Então a gente vai fazer a nossa desenho mais próximo possível dela lá. E aqui é a mesma coisa, ó lá. E esse cara aqui é o foco. Aí você pode chamar de F1, tá? Normalmente a gente põe positivo F1. E já sabemos que isso aqui vai ser 5, 0. Aqui é o vértice 1, que é quem? 4, 0. Aqui vai ser o foco 2, que é menos 5, 0. Aqui o vértice 2, que é menos 4, 0. Aqui, esse ponto é o chamado vértice imaginário, que vai ficar 0, 3. Aqui, 0 e menos 3. A gente chama isso aqui de B1, tá? E aqui de B2, para ser 2B, tá? Reta focal. A reta focal passa exatamente no... É o eixo X, né? Então você pode escrever eixo X e ele pergunta a equação na forma canônica, os vértices... Não, pode deixar o eixo X. Se quiser falar, você pode escrever Y igual a 0, né? E aqui você pode falar eixo Y, X igual a 0, né? Deixa eu ver aqui, faltou mais. A reta focal, a reta não focal, o vértice imaginário, excentricidade. Então vamos lá. O que é a excentricidade? A excentricidade aqui é C sobre A. Lembra que o C, ele é a hipotenusa. E a hipotenusa sempre vai ser maior que qualquer cateto. Então essa divisão aqui, ela sempre vai ser maior que 1. Quanto vale o C no caso? O C vale 5 e o A vai ser quanto? 4. Então isso aqui vai dar 1,25, ou deixa na forma de fração. Então, na hipérbole, especificamente na hipérbole, a excentricidade sempre vai ser maior que 1. Legal? E finalmente chegou esse latus veton. O que é esse diacho de latus veton? Quando você pega a distância focal e traça daqui até aqui uma reta perpendicular, olha lá.
Tá vendo que gerou, achou dois pontinhos? Chama ponto P1, ponto P2. Essa linha que vem daqui até aqui é chamada... Vou só colocar latus retum, né? Ela vai ser a distância de P1 até P2, que é 2C2 sobre 2C quadrado sobre A. Ou seja, C quadrado é 5, então vai ficar 2 vezes 25 sobre o A, que é 4. Então, esse latus retum, né, vai ser 50 sobre 4. Ou 25 sobre 2, ou 12,5. Né? Que é a nossa respostinha desse exercício aí, que é a letra A. Legal? Essa é a resposta dessa nossa questãozinha. Só um detalhe aqui que eu acho que eu falei besteira aqui. O latus retum, ele não é 2C quadrado, é 2B quadrado. Eu não uso muito isso aqui não, tá? 2B quadrado, tá? O B é 3, então é 3 ao quadrado. Então aqui vai ficar 2 vezes 9, que vai dar 18. E aqui vai ficar 9 sobre 2, que vai dar 4,5. Desculpa. Realmente esse latus retum eu só vim só aqui. Eu nunca tinha visto esse termo na vida não, tá? Mas é vivendo e aprendendo. E obviamente que vai ter aqui de forma análoga, né? Mesma distância, né? O mesmo desenho. Vai ser a mesma relação. Legal? Essa foi a letra A do exercício. E aproveitamos que a gente falou sobre excentricidade, nessa item A, que nós não tínhamos falado, né? E mostramos, observamos que a excentricidade, como é C sobre A, e o C é a hipotenusa desse triângulo retângulo, ela vai ser obrigatoriamente maior do que 1. Legal? Vamos fazer a letra B? A letra B, eu só vou apagar o desenho e vou deixar o texto, mas só vai mudar isso aqui na letra B, tá? Vamos mexer com essa expressão aqui. 9y² menos 16x² é igual a 784. Então dá para desconfiar. Como aqui é positivo, o número é positivo aqui, e aqui é positivo, então esse aqui deve ser aquela fórmula canônica, né? y² sobre a² menos x² sobre b² igual a 1. Estou desconfiado que seja ela. Vamos verificar se é. Então, para acontecer, eu tenho que pegar esse 784 e dividir toda a expressão para o 784 para aparecer 1. Então, eu vou dividir aqui, aqui e aqui. Então, vai ficar dividido 49y² menos 16x² igual a 784. E vou dividir por 784. E vou dividir por 784 e vou dividir por 784. O interessante é que se você pegar 784 e dividir por 49, vai dar 16. E se você pegar o 784 e dividir por 16, vai dar 49. Na realidade, 49 vezes 16 dá 784. Confere pra você ver. E 784 por 784 vai dar 1. Uau! Então, realmente é essa fórmula canônica mesmo que a gente precisa. Olha lá. Daqui, a gente consegue observar que o nosso gráfico, né? Ele vai ser alguma coisa assim, né? E vai ser assim. Olha lá. Eu já sei que ela vai ser desse jeito. Então, a gente vai fazer... Aqui é o A² é igual a 16, portanto o A vai ser mais ou menos raiz de 16, portanto o A vai ser mais ou menos 4. E depois, B² é igual a 49, portanto B é igual a mais ou menos raiz de 40 de 49, B vai ser mais ou menos 7. Bom, aí como eu já sei que para cima aqui
vai ser o A e para baixo vai ser o A. Para a direita vai ser o B, para a esquerda vai ser o B. Eu vou fazer isso no gráfico e no próprio gráfico colocar todos os dados da pergunta pertinente, né? Já dá para achar a excentricidade? Ainda não, né? Precisa do C. Então vamos lá. E aí o C, vamos fazer o C direto? Já conseguiu achar o C, né? Aí lembra-se, né? Aí interessante, eu acho... Bom, vamos fazer, mas só um detalhe que agora... O que vai acontecer na expressão? Vai mudar um pouquinho. Aqui continua sendo C, né? Mas para cima agora que vai ser o A e aqui vai ser B. Embora não mude a Pitágoras, né? O resultado do Pitágoras não vai mudar. Mas o desenho vai. Tem que tomar um cuidado com isso, né? Vai ficar 4 quadrado mais 7 quadrado. Aqui vai ficar 16 mais 49. C quadrado, 16 49. E vai dar 5, 4, 5, 6, 65, né? Então aqui vai dar raiz quadrada de 65. Nossa, William, um número chatinho. Acontece, né? Só para você ter uma ideia, raiz quadrada de 65, isso aí vai dar aproximadamente 8,06. Então, vamos colocar 8,1. Só para você ter uma relação entre os outros números, né? Isso aqui é 5, isso aqui é 7, isso aqui é 8. Na hora de montar o gráfico é bom você ter noção dos números, né? Noção, não exatidão. Legal? Lembre-se da forma canônica aí, já é bom você treinar isso aqui. Que nem você fez circunferência, que nem você fez elipse, né? Aqui é y, né? Y quadrado, depois x menos 0 ao quadrado, sobre 7 quadrado, igual a 1. Já treina desse jeito, porque aqui nesse caso a origem é 0, 0, no caso desses números 0, 0. Né? A letra B a gente vai conseguir fazer sem ser na origem. Legal? Vai ficar mais interessante. Aí, a letra B não, a próxima questão. Agora a gente vai fazer o nosso gráfico, né? Vamos ver se eu consigo fazer ele bem espaçoso aqui. Aproveitar bem o desenho, o espaço que eu tenho da lousa. Aqui é o eixo X. Aqui é o eixo Y. Como eu já sei que o eixo focal vai estar aqui, então aqui vai estar o L. E aqui que vai estar o eixo não focal, né? Aqui, ó. Eixo focal é o eixo Y, né? X igual a 0. Aqui, eixo não focal, eixo X, Y igual a 0. Aí vou dar uma esticada boa nos dedos aí para aparecer um gráfico mais bonitinho. E aí vamos fazer o A. O A é 4. O A sendo 4, então, observe que aqui eu não vou fazer muito grande esse dedo aqui, por causa das outras medidas. Então, eu vou colocar o 4 para cima e vou colocar o 4 para baixo. Olha lá. Aqui é 7. 7 é quase o dobro disso, né? Então, vou colocar aqui, dar uma diminuída, pegar aqui. Então, só que eu vou jogar aqui para jogar para cá, ó. Tá vendo? Então, eu respeito a posição do número para ficar uma bonitinho, né? Senão não fica legal. Na hora que você for desenhar, você não vai fazer ela bonitinha. E precisa dessa belezura, por assim dizer, né? E aí, já traça as nossas assíntotas. Aqui. E aqui, não é assim? Aqui vai ser um vértice. É o A1. Aqui vai ser quem?
o A2. Legal? Aí vamos fazer o nosso gráfico. Engraçado que com os vértices e assíntotas já pode mais ou menos, né, ter o perfil da nossa hipérbole. Olha lá, faz isso aqui e já vem abrindo para lá, tá vendo? Olha lá. Faz isso aqui, toca no vértice e já vai com a assíntota se guiando por ela. Olha lá o desenho bonitinho, né? O foco, você já mete o foco lá, e essa medida daqui, aqui vai ser o 7, né? Então, vamos brincar aqui para achar o diacho do foco. Então, nós sabemos que essa medida aqui vai ser o A, essa medida aqui vai ser o B, e cadê o foco? Isso aqui que é o foco, né? É aquela medida 8.1. Eu vou pegar ela aqui, tá vendo? Partindo da origem e já traçar uma para cima e da origem para baixo. Olha lá. Eu já sei que isso aqui vai ser o foco F1 e aqui vai ser o foco F2. Aí já sei que isso aqui é 4, 0. Esse F1 eu vou colocar o número que tem aqui, tá vendo? Raiz 65 e 0. Aqui opa, aqui é o contrário, tá? Né? Tá no eixo Y. E aqui é 0,65 porque está no eixo Y. Aqui é 0 e menos raiz 65. E o A2 é 0 e menos 4. Respondemos a reta focal, a reta não focal. Os vértices imaginários seria esse aqui. Então seria o B1, que seria 7, 0. O B2, que seria menos 7 e 0. A excentricidade, nós já sabemos que é C sobre A. O C é raiz de 65 sobre A. Né? O latus rectum, que seria você pegar o foco e achar essa distância daqui para cá. Esse é o latus rectum. E o latus rectum é 2b quadrado sobre A. Conferir, como eu falei, não trabalho muito com isso, mas acho que já deu para pegar uma ideia. 2b quadrado, b quadrado já tem aqui, ó. Olha que legal. 2 vezes quanto? 49 sobre o A. O A é quanto? 4. Então vai dar 2 vezes 98 sobre 4. E 98 dividido por 4, só para achar o valor bonitinho, 24,5, né? É o latus rectum. Deixa eu ver. A assíntota, acho que eu não coloquei na outra, né? Mas a assíntota já sabe como fazer, né? É sempre a tangente desse ângulo, que é A sobre B. A gente sempre põe mais ou menos, tá? O A deu quanto? Aqui, no caso, é A sobre B. Então, vai ficar 4 sobre 7. Na letra B, na letra anterior da questão que nós fizemos, é B sobre A, porque a hipérbole, ela estava assim, né? Beleza? Só um detalhe, isso que é importante, que eu esqueci de colocar as equações das assíntotas, né? E o que mais? Esboço hipérbole, acho que agora foi tudo. Puxa, nossa senhora, né? Parece muita coisa, mas não é. É só bastante exercícios, né? Você treinar que você consegue fazer isso de uma maneira natural, que nem você aprendeu a fazer de equação de reta, equação de circunferência, né? É natural você conseguir fazer isso. Beleza? E vamos para a última questão. Vamos lá? Na última questão? Então, olha que legal. Encontre o lugar geométrico dos pontos cujo produto das distâncias as retas 3x menos y mais 1 igual a 0 e 3x mais 4y menos 7 igual a 0 é 144 sobre 25. O lugar geométrico é a distância de um ponto a essas retas, seja esse valor. Então, o primeiro ponto que eu quero que está vendo aqui é se você tem um ponto x, y e a distância de uma reta x mais by mais c igual a 0, a distância desse ponto a essa reta R
ela vai ser ax mais by mais c sobre a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Aprendemos lá no ensino médio, né? O que ele está falando é que não é uma reta, são duas retas. Retas R1 e retas R2. E ele disse que essa distância D1 vezes essa distância 2, o produto delas, está sendo 144,25. Né? Então ele falou que a distância de D1 vezes a distância de D2, porque são retas diferentes, essas distâncias D1 e D2 estão sendo exatamente 144,25. Então eu vou fazer o seguinte, a distância de um ponto P, a reta, que eu vou chamar isso aqui de R, vezes a distância desse ponto P até a reta S, vou chamar isso aqui da reta S, ambas escritas na forma de equação geral, é igual a 144,25. Então, um ponto, genericamente, eu chamei ele de XY, sem perda de generalização. Né? Então, a gente vai escrever assim, 3 vezes x menos 4 vezes y mais 1 em módulo, né? Sobre a raiz quadrada de... Aí o próximo vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que seria o valor de 3 e menos 4 ao quadrado, né? Não vai mudar. E a outra seria 3x mais 4y menos 7 em módulo. E aqui vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E isso vai ser igual a 144 sobre 25. Bom, essa conta aqui embaixo, vamos preocupar um pouco a parte de baixo aqui. E aqui nós estamos vendo que aqui vai ficar 3x menos 4y mais 1 vezes 3x mais 4y menos 7, não é? Aqui vai ficar 9 mais 16, 25, então vai dar 5. E aqui também vai dar 5. E isso dá 144 sobre 25. De tal forma que o denominador vai para o espaço. E aqui nós estamos vendo que um produto de dois módulos está sendo um resultado positivo. Então a gente pode colocar em um módulo só. E se o resultado de um módulo está sendo um resultado positivo, como ele fala em distância, em contra lugar geométrico, os produtos das distâncias. Então, sendo distâncias, esse resultado tem que ser positivo. Né? Então, vou admitir inicialmente que eu vou só trabalhar com o valor positivo deles. Depois eu tenho que fazer uma análise para ver se tirar esses módulos aqui vai fazer diferença na questão. Mas eu vou inicialmente trocar esse módulo por parênteses. No final eu faço uma análise aqui. Tá? Então vamos verificar primeiro aqui, trocando somente por parênteses. 3x menos 4y mais 1 vezes 3x mais 4y menos 7 igual a 144. E vamos fazer a distributiva. E aqui 3x vezes 3x vai dar 9x quadrado. 3x vezes 4y vai ser 12xy, né? Depois 3x vezes menos 7 vai dar menos 21x. Depois menos 4y vezes 3x vai dar menos 12xy. E depois aqui menos 4y vezes 4y vai dar menos 16y quadrado. Menos 4y vezes menos 7 vai dar menos mais 28y. 1 vezes 3x vai dar mais 3x. 1 vezes 4y dá 4y. E 1 vezes menos 7 dá menos 7. Isso vai ser igual a 144. Bom,
já dá para eliminar alguns termos, né? Eu acho que esse termo aqui a gente consegue eliminar aqui, porque um é positivo e outro é negativo. Aqui eu vou pagar, que foi o esboço da análise nossa que a gente queria fazer no lugar geométrico e viu que vai aparecer. Vai ficar 9x². Depois ficou menos 21x. Depois ficou menos 16y². Depois, aqui, o 21x. Eu estou vendo que tem um 3x aqui, né? Então vai ficar menos 18x, né? Porque 21 menos 21 mais 3x dá menos 18. Menos 16y², aqui vai ficar mais 28y com mais 4, vai dar mais 32y. E esse menos 7 aqui vai para o outro lado, mais 7, o que vai dar 151. 151. Essa é uma parte. Só ver se até aqui estamos bem. Muito bem. Bom, agora vamos ver o que a gente pode fazer. Aqui, ó. Aqui tem um 9, aqui tem um 18. Eu vou fazer o seguinte: 9. Vou colocar o 9 em evidência e vai ficar x² menos 2x. Aqui vou colocar o menos 16 em evidência, vai ficar y² menos 2y. Isso igual a 151. Ou mais adiante ainda na expressão. Não devia ter feito isso agora, mas agora já fiz, vamos brincar aqui. 9x² menos 2x. Isso aqui, ele é eu vou forçar um trinômio quadrado perfeito, tá? Eu vou colocar mais um aqui e vou tirar menos 1, de maneira a não alterar a expressão. E menos 6, y² menos 2y, vamos fazer a mesma coisa. Devia ter feito depois, antes disso, né? Só colocar em canetinha vermelha aqui. Essa maracutaia que eu estou fazendo aqui, que ela vai fazer diferença lá no final da questão. Depois vocês vão ver o que vai acontecer. Aí ficou 9. E aqui, isso aqui vai virar o trinômio quadrado perfeito. Essa parte aqui que eu vou chamar de verdinha, tá vendo? Ó? X menos 1 ao quadrado. Para não ficar dois parênteses, vou colocar um colchete aqui. E depois vai ficar o menos 1 vermelho lá, né? Menos 1 em vermelho lá. Fecha o colchete. A mesma coisa aqui. Menos 16. Colchetão. Isso aqui em verde. Mesma coisa. Y menos 1 ao quadrado. E vai ficar o menos 1. E fecha o colchetão. Igual a 151. Agora, como eu não fiz isso antes, eu tenho que aplicar distributivo aqui para passar o número para lá. Vai ficar 9, que multiplica x menos 1 ao quadrado menos 9, né? Aqui menos 16, que multiplica quem? Y menos 1 ao quadrado, menos com menos, mais 16, isso é igual a 151. Aí agora observe que nós temos aqui esses números, o menos 9 com 16. E menos 9, 16, isso vai dar mais 7, que a gente pode passar para o outro lado. Então vai ficar 9x menos 1 ao quadrado menos 16y menos 1 ao quadrado igual a 151 mais 7, então passa com menos 7. O que vai dar o nosso número muito bonitinho. Mas que coisa linda. Tio. Vai dar 144. E para formar um aqui, eu vou dividir tudo por 144. Então, eu vou dividir por 144, dividir por 144 e dividir por 144 aqui. E 144 dividido por 9. Nós já fizemos isso hoje. Vai ficar x menos 1 ao quadrado sobre 16, né?
menos y menos 1 ao quadrado. 144 dividido por 16, acho que vai dar 9. Números estão trocados. E aqui vai dar 1. Olha, então isso daqui, olha que legal. É igualzinho que você fez lá na equação da circunferência. O centro dessa hipérbole, ela vai ser quanto? 1 em 1. Tá vendo? E aí, lembre-se que agora, tá vendo que o positivo está em relação ao x? Então nós sabemos, e aí você pode até pensar assim, olha. Você põe o x e põe o y. Cadê o eixo focal? O eixo focal, ele está passando em 1 e 1. Olha lá. Aqui que está o centro. E a partir disso que você coloca 4 para cá, 4 para cá. Depois, 3 para cima, 3 para baixo. Forma o nosso retangulinho, forma nossas assíntotas e vai lá e traça a nossa hipérbole. Eu sei que foi um esboço muito ridículo, mas só para você ter uma ideia de como é que a gente faz. No exercício ele pediu qual é o lugar geométrico. A resposta é uma hipérbole. É uma hipérbole cujo centro é 1 e 1 e a sua fórmula canônica é exatamente essa que nós achamos. Beleza? Um bom trabalho, porque aí mostrou exatamente esse raciocínio da fórmula da hipérbole deslocada, que é o que faltou na nossa teoria. Legal, pessoal? Bom, eu acho que é isso que a gente queria mostrar nessa aula, né? A nossa proposta era essa, explicar o que é hipérbole, de onde veio a hipérbole e 2 exemplos dela, ok? 2 exercícios que veio até um terceiro exercício no meio aí. Bom, essa foi a aula, espero que vocês gostaram e lembrando que juntos somos mais fortes, sempre. Até a próxima, obrigado. Se inscreva no canal, curta o vídeo, acione o sininho para quando chegar explicações como essa, for direto ao seu e-mail ou ao seu YouTube. E lembrando que juntos somos mais fortes, sempre. Obrigado. E aí pessoal, bom dia, tudo jóia? Professor André Moraes, aqui da cidade de Itamonte, 29 anos, ex-aluno do tio Will. Olha, o cara manja pra caramba de matemática, hein? Até mais!